Opa, e aí galera, esse vai ser o último vídeo, né, dessa bateria aí de 3 vídeos sobre esse debate da teoria do conhecimento. Então, isso aqui vai ser uma síntese do que a gente já viu e a solução de alguns problemas. Então, vamos começar agora explicando parte 1 e parte 2, porque eu pedi para que não ajuizassem os vídeos antes de terminar de ver esse aqui. Eu apresentei Santo Agostinho e Tomás de Aquino de forma grosseira, levando a algumas disparidades entre eles a radicalização, né? Propositalmente, porque para leigos, por exemplo, para quem não entende nada do assunto, é mais fácil você entender um debate que acontece entre dois filósofos quando você radicaliza os pontos de oposição entre eles, entendeu? A radicalização da tese e da antítese torna o entendimento mais fácil. Entender o que há de comum entre dois filósofos é mais difícil que entender o que há de oposto, entendeu? Então a gente radicaliza primeiro a oposição entre duas teses, e depois a gente vai propondo as formas de aproximar elas, né? Ou a gente vai demonstrando que, após que a pessoa entendeu o que os torna não serem necessariamente o mesmo grupo filosófico, é que a gente vai mostrando que na verdade não são tão distantes quanto parece. Certo? Então a primeira coisa, na verdade, Tomás de Aquino, na teoria dele da razão suficiente, nunca negou a função intelectiva. O que ocorre aí é o seguinte: enquanto Santo Agostinho ele entende como se fossem substâncias diferentes o intelecto e a razão, né, e onde como ambas têm uma função diferente, ou seja, a razão existe, né, em função da alma humana ser racional. Então a alma humana ser racional é a causa formal que justifica a ferramenta racional do indivíduo humano. E a ferramenta racional do indivíduo humano, ela existe para cognizar tudo aquilo que o indivíduo humano pode tomar sensivelmente no tempo e espaço. Certo? E o intelecto seria uma outra função, que não a da razão, que está para entender as coisas que são suprassensíveis, que não se limitam ao tempo e espaço. Certo? O que Tomás de Aquino faz é dizer o seguinte: não existe distinção substancial entre razão e intelecto. Eu vou chamar tudo de razão, então existe a razão, que existe em função da alma humana ser alma racional, então há a razão, certo? Mas a razão humana tem duas funções. Uma função é a intelectiva, né? Ou que, numa linguagem mais moderna, já pós-Bexel, a gente pode chamar de intuitiva. E a outra faculdade é essa faculdade mais epistêmica de cognizar as coisas que são tomadas sensivelmente no tempo e espaço. Entendeu? Então ele só pega as duas funções e joga dentro da razão. Então quando ele diz razão suficiente, ele já pressupõe de forma implícita que a função intelectiva é uma função da razão, certo? E aí ele não vai distinguir, ele não vai falar, né, que o intelecto tem a função para conhecer o númeno e a cognição racional tem uma função para conhecer o fenômeno. Né? Aquino não faz essa distinção de númeno-fenômeno que os platonistas e neoplatonistas fazem, que consequentemente Santo Agostinho fazia. Assim como Aristóteles, que nega essa distinção e diz que na verdade tudo está presente na substância, né? Então Tomás de Aquino vai dizer que na própria substância o que a gente entenderia por númeno ou fenômeno existe ali, né? Então, por exemplo, o suprassensível, que é Deus ou qualquer coisa da realidade metafísica, se apresenta assim para nós, para os nossos sentidos,
através da substância pela causa eficiente que está presente na substância, certo? Então, só existe a realidade substancial, quer dizer, né, não tem essa distinção no objeto do que é fenomênico dele e o que é substancial dele, porque o que supostamente era fenomênico dele se apresenta sim de forma sensivelmente. A questão é que a razão, certo? A faculdade unicamente cognitiva, ela de fato se limita ao entendimento do que é tomado por um empirismo puro, ou seja, literalmente sensivelmente falando, né? Visão, olfato, tato, paladar e etc. Então, a cognição epistêmica, ela é limitada na limitação dos sentidos. Então é aí que se limita supostamente a cognição, certo? Mas a parte intelectiva, ela potencializa a capacidade do conhecer, porque ela permite a razão superar as limitações dos sentidos através de outros métodos, como é, por exemplo, o método de analogias e etc, entendeu? Então, é por isso que através da experiência da experiência das criaturas, aquilo que a gente toma por inferência a partir da experiência sensível pode ser reorganizado com outras estratégias de se conseguir conhecimento, como a dedução ou o método de analogias, e é aí que estaria justificado a parte intelectiva da razão, entendeu? Então, eles justificam o movimento do intelecto de uma forma diferente, mas o intelecto de Santo Agostinho está em Aquino. Então, esse é o primeiro passo, certo? Então, por exemplo, acaba que tanto faz se você é agostiniano, se você é aquiniano. A grande questão é que a crítica de Kant, a limitação da razão, praticamente ignorou, certo? O fato de que Aquino e Agostinho não estavam trabalhando apenas com a faculdade cognitiva, né, que é propriamente sensível. Eles têm dentro deles, né, implicitamente uma outra faculdade que é o movimento do intelecto, entendeu? Então, quando Kant objeta qualquer um dos dois, qualquer um dos dois pode fugir pela tangente quando diz, olha só, tanto faz se você limita o que eu posso conhecer sensivelmente pelo que você chama de razão, porque o que você está chamando de razão não é o que eu chamo, né? Eu que sou aqui, eu não chamo de razão um grupo muito maior de faculdades que assume dentro de si o movimento intelectivo que vai além da possibilidade do que é tomado sensivelmente pela experiência. Entendeu? Então eu fujo à sua crítica. E Santo Agostinho também está falando, olha, tô nem aí se você limita o que eu posso conhecer pela razão, porque além da razão eu tenho o intelecto e eu justifico o que eu conheço, que é suprassensível, não pela razão, mas pelo intelecto. Então, tanto faz, né? Na verdade, tanto por uma via argumentativa quanto pela outra, na verdade, já se tinha a solução há muito tempo para as objeções kantianas, certo? A questão é que parece que quando Kant surge nesse debate, parece que o conhecimento de Aquino ou de Santo Agostinho não era muito forte e as pessoas ficaram ali girando em torno desse debate sem perceber essas coisas, né? É quando Bergson percebe isso, e aí ele vai ter um retorno radical ao que seria ali as faculdades do intelecto, que ele vai chamar de intuição, né, que ele acaba reavivando a metafísica. E a diferença de Bergson para Kant ou Santo Agostinho é que para Bergson
você não tem uma distinção do que a intuição alcança e do que a razão alcança, né? Para Bergson, a intuição alcança tudo. Todo objeto ele é tomado primeiramente no movimento intelectivo, certo? Então, primeiro há o movimento intelectivo que intui a coisa, né, por inteiro, numericamente, sensivelmente, fenomenicamente, etc. E é porque a tomada do objeto pela intuição é que a razão consegue começar a cognizar o objeto, entendeu? Então, a intuição seria um movimento a priori transcendental, ou seja, é porque existe a intuição que há a possibilidade do conhecimento. E é porque há a intuição que o conhecimento pode estar para muito além do que se apresenta só no tempo e espaço, certo? Então, quando a gente traz isso, então é depois de Bergson que aí vai surgir o kantismo transcendental, né? O kantismo transcendental é o tomismo transcendental, ou posições neo-agostinianas, né, ou neo-tomistas de todas as espécies, que começam a perceber que é possível conciliar a nova epistemologia kantiana com a ontologia e a teologia agostiniana ou tomista. Certo? Porque quando a gente fala de epistemologia kantiana, não necessariamente a gente precisa falar de todo esse debate da limitação do conhecimento, etc. Quando a gente fala de epistemologia kantiana, a gente fala da divisão por etapas do processo do conhecimento, né, que é o juízo sintético posteriori, certo? Então a gente experiencia, depois da gente experienciar, a gente pega algumas inferências, e tendo essas inferências, né, que foram primeiramente tomadas pela experiência, é que a gente pode usar elas para deduções ou para analogias, que são chamados de juízo sintético a priori impuro. São impuros porque, apesar de serem... a partir do momento que você tem algumas inferências, você pode deduzir conhecimentos sem precisar experienciar aquilo. Mas você só pode deduzir aquele conhecimento sem precisar ou experienciar porque você tem inferências que foram tomadas por experiências anteriores. Por isso é impuro. E você tem juízos sintéticos a priori puros, que são os juízos tomados de forma completamente a priorísticas, né, que seria, ou seja, que é um movimento, agora a gente chamando de intuição, é um movimento puramente intuitivo, que seria, por exemplo, a matemática, né, a aritmética, a geometria, etc. Que Kant, né, vai falar como você tem o tempo e o espaço. Então você tem para o espaço, você tem a geometria, e para o tempo você tem a aritmética. Por isso são juízos sintéticos a priori impuro, porque eles são tomados diretamente pelo... caramba, qual que é o nome? Pelas formas puras da intuição ou pelas formas puras do conhecimento, né? Inclusive você percebe, isso depende da tradução, tá? Algumas traduções dos livros de Kant vão chamar de formas puras do entendimento. Outras traduções dos livros de Kant chamam de formas puras da intuição. E aí você percebe que em Kant, né, sempre teve já essa ideia do que é intuitivo. A matemática, por exemplo, é intuitiva, porque a matemática ela intui a aritmética e geometria sem você precisar ter experienciado nada. Então você já tem um movimento intuitivo em Kant, tanto que algumas traduções já chamam as formas puras de formas puras da intuição, certo? Bergson só está pegando e expandindo isso e mostrando que isso em Kant, na verdade, já era conciliável com a teoria agostiniana ou com a teoria tomista, né? Os kantianos mesquinhos que não entenderam Kant, também não entenderam Santo Agostinho e Tomás de Aquino, é que nunca perceberam isso, né, e ficam fazendo objeções que na verdade nunca foram devidas. Essa é a grande questão. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, né, por exemplo, você pode continuar com todas as vias tomistas
E na quarta via, você, né, quando Tomás de Aquino diz que ele conhece Deus, né, ou os transcendentais, pela experiência das causas, aí você tem que destrinchar isso, né, em um processo. E qual que é esse processo? Primeiro, eu intuo o objeto, certo? Ou seja, primeiro o objeto ele é tomado pela intuição. Agora, por que o objeto, né, por ele ser tomado pela intuição, é que eu posso conhecer coisas além do que a simples causa material, né, pelos seus acidentes. É por isso que a gente pode conhecer além. Agora, por que existe a intuição? O que justifica a possibilidade de eu tomar o objeto intuitivamente é porque há a adequação do intelecto à coisa. Entendeu? Então, existe uma faculdade intelectiva além da faculdade cognitiva. Certo? Agora, em Agostinho, ainda há uma explicação mais aberta a isso. Agora, em Agostinho, por que existe a adequação do intelecto à coisa? Porque há a possibilidade de inteligir a coisa, de ter um movimento intelectivo. Porque o espírito humano ele está em contato direto com o Espírito Santo de Deus. E é porque o Espírito Santo de Deus conhece o número da coisa que ele ilumina o nosso intelecto e permite o nosso intelecto se adequar à coisa e tomar o número da coisa de forma intuitiva. Entendeu? Essa é a questão. Então, a única diferença aí entre Agostinho e Aquino, né, é que a teologia agostiniana ela vai dizer que o contato com o Espírito Santo de Deus é uma condição transcendental da possibilidade de conhecer o suprassensível, o número das coisas, certo? Então, e isso aí é derivado diretamente da doutrina da graça, né? Então você percebe que em Santo Agostinho não há razão suficiente, porque ele não vai entender tudo como razão. A razão proveniente, né, da causa formal humana, que é ter a alma humana racional, alcança umas coisas, né, e o intelecto alcança outras, porque é iluminado pelo Espírito Santo. Entendeu? Então ele depende do Espírito Santo para conhecer o suprassensível. Já em Santo Agostinho, não. Em Santo Agostinho, essa parte, em Tomás de Aquino, essa parte mais mística, essa parte quase esotérica, né, de dependência transcendental do contato com a graça, né, com o contato do Espírito Santo, não é tão forte. Ele já vai dizer que não, né? Que Deus já criou o homem diretamente com todas as faculdades que lhe são necessárias para conhecer, né, tudo do objeto, entendeu? Para conhecer o objeto em si. Mas ele conhece o objeto em si porque, sim, ele tem o intelecto já implícito dentro do que Santo Agostinho chama de faculdades da razão. Então a razão, na verdade, é uma substância que tem várias faculdades, entendeu? Não só a cognição sensível. Né? Então essa é a questão. Acaba que o debate entre Santo Agostinho e Aquino vira só nessa questão aí, por causa de uma divergência da doutrina da graça e se a gente precisa ou não de um contato direto com o Espírito Santo para poder estar inteligindo, certo? Tendo a adequação do intelecto à coisa. Então, basicamente é isso, né? Mas a gente vê então que na verdade a objeção supostamente kantiana, e que aí não é na verdade uma objeção kantiana, né? É uma objeção de kantianos que nunca entenderam direito Kant, nem nunca entenderam direito Agostinho e Aquino tinham. Certo? Só que esse debate fraco entre agostinianos ou kantianos e kantianos é solucionado quando Bergson percebe que havia ali um problema de linguagem e um problema do entendimento dos kantianos e dos tomistas quanto às próprias teorias, e não percebiam que na verdade sempre foi possível o trânsito
entre as coisas, né? E quando eu falei a epistemologia kantiana de juízo sintético, puro, impuro e etc., ela é formalizada, né, como método científico em Karl Popper, né? Quando a gente vê que Karl Popper, como que Karl Popper defende o paradigma do método científico, você tem que ter a experimentação sistemática, você tem que experienciar, né, ou seja, falsear laboratorialmente o mesmo fenômeno várias vezes para você ter um espaço amostral grande o suficiente para poder dizer, para poder justificar um juízo, né? E do momento que você tem um juízo justificável por um espaço amostral suficiente, é que você pode ter inferências salvas, e dessas inferências você faz deduções. E essas deduções, né, se a dedução parte de um pressuposto correto, que são as inferências, então essas deduções alcançarão juízos corretos, né? Mas aí, uma vez que você tem esses juízos alcançados por dedução, você tem que voltar a experienciar sistematicamente esses juízos alcançados por dedução para os falsear. E aí você tem a divisão da física experimental da física teórica. O que é física, né? Então, você tem a física experimental, que é o quê? Você vai lá, experiencia o negócio sistematicamente, né? E aí você tem um juízo. Esse juízo é de física experimental, né? Que é o juízo que ele é justificado no próprio juízo sintético a posteriori. Então você tem ali a física experimental. Do que você alcançou pela física experimental, você faz deduções, né? E se você puder experienciar essas deduções, você volta a criar mais conhecimentos da física experimental. Se o que você alcançou por dedução, né, que se sucede do que foi antes tomado pela física experimental, não puder ser falseado, mas que é racionalmente justificável, porque é uma dedução feita do que foi anteriormente inferido, aí você tem a física teórica. Então a física teórica é um grupo de deduções racionais justificadas por inferências anteriormente adquiridas pela física experimental, mas que você não pode dizer se é certo ou não, porque você não consegue experienciar isso. E você não consegue experienciar isso não porque isso não existe, mas porque você tem a limitação do próprio método científico, né? Então, a distinção de física teórica e física experimental, que vem no paradigma científico de Karl Popper, que é chamado de racionalismo crítico, já é a formalização em método científico do que é o idealismo transcendental kantiano, certo? E nada disso é uma objeção ao tomismo. Então você pode ser tomista, ou seja, para metafísica, para teologia e etc., você tem a ontologia aristotélico-tomista, né? Mas enquanto sujeito científico, enquanto prática científica, você formaliza o processo de conhecimento pelo racionalismo crítico popperiano, né, ou pelo idealismo transcendental kantiano, certo? E todas as possíveis objeções de Kant à impossibilidade de conhecer o ser em si pela razão, não vai objetar nem Agostinho, nem Aquino, porque a gente justifica que a gente conhece essas coisas por outras faculdades que superam o que Kant está tomando por limitação do que ele chama de razão, né? Então, na verdade, é um problema linguístico que Kant está chamando de razão ali, simplesmente não compreende outras faculdades que já são implícitas no que Aquino chama de razão, ou que simplesmente ignora outra faculdade que não a razão, que Santo Agostinho chamava de intelecto, né? E que Bergson soluciona chamando de intuição, entendeu? Então hoje, né, eu me chamo neo-agostiniano, né, intuicionista. Por quê? Porque eu falo que primeiro a gente toma o objeto na intuição, a gente toma tudo do objeto na intuição, é o primeiro movimento de conhecer, certo? A gente toma o objeto na intuição
isso é intuicionismo de Bergson, mas eu justifico a faculdade da intuição, certo? Quer dizer, faculdade não, desculpa, o movimento, a intuição é um movimento, né? Eu justifico o movimento da intuição pela faculdade do intelecto. E eu justifico a faculdade do intelecto por quê? Porque a gente tem um contato direto com o Espírito Santo. E é através da iluminação do Espírito Santo ao intelecto que a gente tem um movimento de adequação do intelecto à coisa que a gente chama de intuição. Então, basicamente é isso, entendeu? Então, assim, se você acredita mais em razão suficiente e que todo esse processo não precisa pressupor, né, o Espírito Santo como um transcendental, ou seja, né, como possibilidade da faculdade, né, como necessário para a possibilidade do movimento intuitivo, então você é tomista. E se você acha que sim, que é preciso ter o Espírito Santo entendido, né, como unidade fundamental transcendental para a possibilidade do movimento intelectivo, então você é agostiniano. Então, é basicamente isso. Então, quando a gente fala de neo-agostiniano ou de neotomismo, a gente não está falando de algo muito distante, né, do tomismo ou do agostinianismo. Na verdade, a diferença é só a linguagem. O neotomismo é geralmente, né, um tomismo transcendental, porque é uma cosmogonia enquanto ontologia e metafísica tomista, mas que deglute o que é conciliável com a epistemologia kantiana. Então aí você tem o tomismo transcendental ou neotomismo. E o que a gente chama de neo-agostinianismo é só uma releitura da teoria da iluminação do intelecto de Santo Agostinho, com a linguagem já pós-bergsoniana, que chama aquilo de intuição. Então, basicamente é isso. Salve Cristo Rei!